Com a evolução da tecnologia e surgimento de novas ferramentas e redes sociais, o volume de informações no mundo tomou uma dimensão nunca antes vista. Suas análises, interpretações e validações nos remetem ao Big Data, um conceito que vamos tratar no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Marcon e esse é o Whats, o canal do conhecimento. Hoje falando então sobre o conceito de Big Data, como funciona, para que serve, em que ele pode nos ser útil. Se você é novo por aqui, eu te convido a ficar até o final desse vídeo. Se você gostar, considere se inscrever. Se você já é inscrito, deixa o like para nos ajudar. Isso faz o YouTube entender a relevância desse tema e levar esse vídeo a mais pessoas. Lembrando que o seu like e a sua inscrição nos estimula cada vez mais a produzir conteúdos como este. Para a gente conversar então sobre o Big Data ou Big Data, vamos criar aqui um conceito do que é um banco de dados. Um banco de dados, então, é um conjunto de informações agrupadas, aglomeradas e armazenadas de forma estruturada, normalmente em linhas e colunas. Esses dados são coletados em diversas situações, como, por exemplo, em sistemas de gestão de empresas, onde essas informações são guardadas nesses bancos de dados, nesses computadores de alta performance, com o objetivo de gerar resultados, relatórios e outras estratégias comerciais ou não. O fato é que os bancos de dados possuem uma limitação de análise e interpretação desses dados. Também são desenhados para trabalhar de forma estruturada. Com o advento das tecnologias web, das redes sociais e de todas as ferramentas que cada dia surgem, a quantidade de dados, o volume de informações no mundo tem aumentado cada vez mais. E para atender a necessidade de análise, avaliação e interpretação desses dados, surge então o conceito de Big Data ou Big Data. O conceito de Big Data, então, na sua essência, prescreve que é uma forma de você fazer tratamento de uma grande, mas muito grande quantidade de dados. Esses dados podem ser estruturados ou não, estar armazenados em um ou mais bancos de dados. Esse termo é bem recente e em nossas pesquisas identificamos que ele foi citado a primeira vez na publicação de um artigo de Roger Mouglas, da Array Media, uma empresa de tecnologia. A partir de então, o termo foi adotado e as estratégias e estruturas de Big Data começaram a se desenvolver cada vez mais. O Big Data, então, é um conjunto de estratégias de geração, coleta, armazenagem, estruturação ou não e geração de resultados dos dados diversos que são coletados hoje em dia nas redes sociais, nos apps e em todas as ferramentas que utilizamos. Imaginem vocês a quantidade de interações, a quantidade de informação que circula, por exemplo, em aplicativos como o Waze, que é um aplicativo em tempo real e que vários motoristas estão ali integrados e se comunicando ao mesmo tempo. Então a primeira grande característica do Big Data é o volume de dados e é a velocidade com que esses dados são gerados e armazenados. E esse é só um exemplo. Existem outras ferramentas de apps em celulares, em dispositivos, existem gadgets e wearables que geram informações também a todo momento e isso vai para algum lugar na nuvem, na Cloud Computing. Inclusive temos um vídeo falando sobre Cloud Computing, depois vocês podem conferir aqui no nosso canal. De forma organizada para que as empresas especializadas nesta área consigam gerar resultados, estatísticas, previsões, pré-definições e até mesmo definições de comportamentos de consumidores. Falando em dados, então, para a gente evoluir um pouco mais a nossa ideia sobre o Big Data, vamos esclarecer o seguinte: o Big Data ele é um recurso que ele permite você poder trabalhar com dados estruturados, não estruturados e semi-estruturados. Os dados estruturados são aqueles dados do modelo de banco de dados relacional, do modelo tradicional, onde eu faço coletas normalmente em texto e armazeno isso em bancos de dados físicos, armazenando esses dados em estruturas de tabelas, linhas e colunas que são interligados. Então perceba que há uma estruturação, há uma organização desses dados para sua armazenagem e posteriormente a sua análise e interpretação. Big Data também trabalha com dados não estruturados. O que seriam esses dados não estruturados? Estamos falando aí de todas as possibilidades de coletas de informação, como por exemplo, o GPS do seu celular, os dados de saúde coletados pelo seu gadget, pelo seu relógio, pelo seu smartwatch, as diversas comunicações em XMLs, por exemplo, no caso da nota eletrônica. Este vídeo do YouTube que você está assistindo também gera informações e vai para alguma ferramenta de Big Data para ser analisada. Então temos ali os vídeos, temos áudios, os cliques em banners, estruturas, anúncios, as visualizações. Sim, os views das redes sociais também determinam comportamentos.
os posts, os anúncios, fotografias. Todas essas ferramentas geram informações ou algum tipo de informação que pode ser armazenada de uma forma então não estruturada. E por fim, temos os dados semi-estruturados, que seriam ali um misto. Em determinados momentos eles são coletados ou são armazenados de forma estruturada e em determinadas situações eles podem ser analisados ou interpretados de forma não estruturada. Tendo então um conjunto de dados que compõem o Big Data, os dados estruturados, não estruturados e semi-estruturados. Essa então é a primeira característica que determina a necessidade e a funcionalidade do Big Data. O segundo grande ponto que desenha e determina bem o Big Data é o conjunto dos 5 Vs. Volume. Nesse quesito, o Big Data trabalha com uma quantidade muito grande de volume. Os dados são gerados em grandes quantidades e a todo momento. Velocidade, sendo esse o segundo V, que trata a questão da rapidez com que as informações são geradas. Temos aqui o exemplo do Waze, que possui ali interações online dinâmicas. Então, a todo momento, você está transitando ali, está andando, você notifica, você gera, você confere, você informa, você pontua, você valida. Temos também os comunicadores de texto que utilizamos no nosso dia a dia, como o Telegram, o WhatsApp, por exemplo. Imaginem vocês a quantidade de bytes, a quantidade de informação que é trafegada ali. E aí a gente já começa a olhar um pouquinho para a parte não estruturada, porque, por exemplo, numa conversa, você pode mandar texto, áudio e vídeo. O terceiro V é o V da variedade. Como citado anteriormente, existem várias possibilidades de formas de dados e de origens desses dados. Pensando então em áudio, texto, vídeo, fotografia, dados coletados por wearables, falamos aí dos smartwatches, eles passam o dia inteiro ali coletando dados do teu batimento cardíaco, da tua pressão sanguínea, tua oxigenação. Isso vai para algum lugar sendo guardado para depois gerar relatório, resultado. Temos também os dados que são coletados no teu celular, por exemplo, quando você faz um check-in, quando você faz uma curtida, quando você ativa a localização e permite com que aquele aplicativo gere a estatística, gere o dado ali. Então, essa questão da complexidade trata o V de variedade. Por fim, os 2 Vs mais recentes, que seriam a veracidade, ou seja, qual garantido é a informação que está sendo armazenada. Então, precisa ter uma ferramenta, precisa ter uma estrutura que valida, que garante aquela informação. Sabemos que hoje temos aí o problema das fake news, então a veracidade ela atua muito nessa questão da qualidade da informação. E o quinto V, o V de valor, trata a questão do quanto de valor aquela informação vai agregar para o processo, ou para a análise, ou para o relatório. Temos aí então a característica que define também um Big Data, que são os 5 Vs. Em relação a esse crescimento e quantidade de volume de dados, existe hoje o IDC, que é o International Data Corporation, uma empresa especializada em fazer previsões, tanto desses volumes de dados, como de tendências na área de tecnologia. Em seu último relatório, inclusive vou deixar ele aqui na descrição, eles alertam que para 2025 teremos ali algo em torno de 175 zettabytes sendo movimentados em todo o planeta. Para se ter uma ideia, em comparação com 2018, segundo o próprio IDC, foram movimentados 33 zettabytes. Isso é muita informação. A medição de zettabyte é uma medição que é aplicada ali muito na área da ciência e é muito voltada, logicamente, para o Big Data, devido a comportar um grande volume. Vou demonstrar aqui uma tabela de como é a conversão de dados, como que se chega aos zettabytes. Então a gente tem aí, na nossa tabelinha, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, exabytes e finalmente os zettabytes. Então a IDC fala ali de 175 zettabytes. Isso é um número exponencial, é um número gigantesco e estamos falando de informação que está sendo movimentada em todo o mundo. Mas daí a gente está aqui falando de Big Data, de volume, de quantidade. Para que serve então essa captura de informações, esse volume exponencial de dados que estão sendo armazenados, processados, coletados a todo momento? Bom, o Big Data então ele serve para uma série de possibilidades de utilização desses dados. Como por exemplo, estudos sobre o comportamento do consumidor, nesse caso, através dos posts, das curtidas, dos views, dos cliques que você dá quando você está utilizando a web, quando você está utilizando o teu celular. Essas ferramentas vão processando, vão gerando informações e eles começam a entender exatamente como que você pensa, como que você gosta de comprar, quais produtos você prefere, quais produtos você não gosta. Ele consegue criar ali um esboço muito próximo do real do comportamento do consumidor.
com base nessa coleta de dados. A gestão e monitoramento das redes sociais também é uma análise importante e que prescreve ali a leitura de comportamento humano dentro dessas redes sociais. Também é utilizado muito para o lado ali do marketing, muito para o lado comercial, pois geram estatísticas também voltadas a comportamento, tanto de consumo quanto de uso. Na área financeira também é muito utilizado a leitura e análise desses dados financeiros. Imagine vocês, quando vocês estão ali utilizando o seu cartão, você tem já um hábito, você tem um costume, uma frequência. Então, as ferramentas ali de Big Data que estão envolvidas nesse processo, elas percebem quando tem um comportamento anormal, muitas das vezes gerando ali o bloqueio do teu cartão ou da tua operação financeira. Existem também as ferramentas de score que fazem a captação das informações do mercado financeiro e fazem uma espécie de pontuação em conjunto com outras ferramentas financeiras. Também é uma forma de utilizar o Big Data ali no nosso dia a dia. Leitura e análise de dados de saúde. Então, como eu falei anteriormente, hoje a gente utiliza várias ferramentas, vários gadgets, vários wearables, smartwatches, celulares, fones de ouvido com vários sensores, ferramentas para treino, pulseiras eletrônicas, pulseiras de captação de dados cardíacos, sensoriais, enfim, uma infinidade de ferramentas que também vão coletando dados e com certeza levando isso para algum Big Data, para algum grande banco de dados aí que gera informações de saúde. Análise dos dados climáticos também, que facilitam e melhoram a previsão do tempo, a previsão do clima. Eles trazem uma assertividade muito maior por conta de ter essa interação online dinâmica. Os dados de tráfego de transporte também são muito afetados e muito utilizados para essa situação. Citamos aqui o exemplo do uso do aplicativo que, inclusive, quando detecta uma rota que está congestionada, ele nos tira dela. Então é um exemplo muito legal também de uso desse conceito do Big Data. As empresas de streaming também se utilizam muito dessa ferramenta, pois elas começam a entender também o seu comportamento e a sugerir vídeos, filmes e músicas de acordo com o teu gosto, de acordo com a tua necessidade. Evidentemente que o Big Data ele é um conglomerado, ele é um conjunto de ferramentas. Então a gente tem ferramentas ali de nuvem, ferramentas de inteligência artificial, ferramentas de monitoramento, gestão de dados, bancos de dados, o que no final das contas tem gerado novos postos de trabalho e trazido à tona várias situações de profissões que antes não existiam. E para citar algumas, temos então ali o cientista de dados, temos o analista de dados, o engenheiro de Big Data, os especialistas em Machine Learning, que são as máquinas que aprendem, os desenvolvedores de modelos que aprendem, uma infinidade de profissões, de cargos que a cada dia que passa vão surgindo e vão se aperfeiçoando, se aprimorando. Essa tecnologia, podemos dizer que ainda está no começo, ela tem muito a se desenvolver, ela tem muito a crescer. As empresas já descobriram o Big Data, já estão se utilizando disso a cada dia que passa. Temos aí situações de tratamento dessas informações, evidentemente a LGPD, temos também um vídeo falando sobre LGPD aqui no canal, mas o fato é que essa tecnologia traz vários benefícios sociais, como a geração de novos postos de trabalho que antes não existiam, bem como as melhorias que citamos aqui em relação à análise desses dados. Se você gostou desse vídeo, comenta aí, fala qual que é a tua experiência com o Big Data. Eu vou ficando por aqui mais uma vez, deixando meu muito obrigado pela tua audiência. Até o próximo vídeo. Tchau!